Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender a comparar, a somar e subtrair números escritos na forma decimal. Então, na nossa página 302 do nosso livro, nós temos algo importante para vocês observarem. Nós temos aqui o número decimal e a fração decimal correspondente a ele. 3 décimos e o número decimal 60 centésimos, e vocês observam que eles representam a mesma quantidade de um inteiro. Portanto, eles são chamados de números equivalentes. 6 décimos é equivalente a 60 centésimos. A partir desse conhecimento, você vai aprender que você pode colocar zeros à direita da parte decimal de um número sem alterar o seu valor. Então, 3 décimos é igual a 30 centésimos, é igual a 3.000 milésimos. Da mesma forma que eu posso acrescentar os zeros à direita da parte decimal de um número, eu também posso subtraí-los sem alterar o seu valor. Então, 30 centésimos é igual a 3 décimos. Tendo isso como conhecimento, nós vamos partir para a comparação de números escritos na forma decimal. No primeiro caso, nós temos as partes inteiras são diferentes. Então, fica muito fácil. Você tem 4 inteiros e 8 décimos para comparar com 3 inteiros e 37 centésimos. Observando 4 e 3, você vai dizer que 4 é maior que 3, certo? Então, quando as partes inteiras forem diferentes, é só observar qual parte é maior ou menor que a outra. 10 inteiros e 7 décimos será maior que 9 inteiros, 643 milésimos. 10 é maior que 9. Muito fácil isso. Segundo caso, as partes inteiras são iguais. Neste caso, eu terei que igualar as casas decimais. Eu vou ter que acrescentar os zeros à direita da parte que estiver escrita com menos algarismos. Então, veja, 3 inteiros, 1.416 décimos de milésimos, eu estou comparando com 3 inteiros e 2 décimos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei zeros igualando as casas decimais. São 4 casas decimais, então eu coloquei 3 zeros, fiquei com 4 casas decimais nesse número aqui. Então, eu vou fazer a comparação agora. Olha, partes inteiras são iguais. Então, eu igualei as casas e eu vou comparar. 2.000 é maior que 1.416. Então, 3 inteiros, 1.416 décimos milésimos é menor que 3 inteiros e 2.000 décimos milésimos. Então, veja bem, é importante que você iguale as casas decimais, porque muitas vezes, vendo que existe mais algarismos escritos no número, nós poderemos pensar que ele será maior que o outro. Igualando as casas, você vai perceber a diferença exata, ok? Agora vamos falar sobre adição e subtração de números decimais. Então, há umas regras a seguir, elas estão escritas no livro e eu até acrescentei a primeira aqui. Primeiro caso, você vai colocar sempre inteiro embaixo de inteiro. Certo? Os números inteiros embaixo de inteiros, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Vamos lá. Segundo,
vírgula debaixo de vírgula. Terceiro, igualar as casas decimais. Não aceito sem igualar, ok? Quarto, efetuar a operação. Quinto, colocar a vírgula no resultado alinhada com as demais. Quer dizer, coloca a vírgula no resultado embaixo das outras vírgulas das parcelas ou dos termos da subtração, do minuendo e do subtraindo. Certo? Exemplo. Eu tenho 31 inteiros, 125 milésimos, mais 5 décimos, mais 4 inteiros e 16 centésimos. Olha aqui, tá? Tudo os números inteiros, as vírgulas alinhadas, as casas decimais, aquelas onde não havia, né, a casa decimal correspondente à outra, eu igualei. Igualar as casas decimais. Aí, então, eu vou fazer a soma e vou colocar a vírgula no resultado alinhada com as outras vírgulas das parcelas. Ok? Veja agora, eu tenho 4 inteiros e 17 centésimos para somar com 3 inteiros. Inteiro embaixo de inteiro. Não tinha vírgula nesse 3 aqui, ele era só inteiro, ele não tinha parte decimal, mas eu vou ter que igualar as casas. Vou colocar a vírgula, vou igualar as casas decimais, fazer a soma e a vírgula no resultado. Veja agora uma subtração. 5 inteiros e 3 décimos menos 2 inteiros e 25 centésimos. 5 inteiros, vamos lá? As partes inteiras, uma embaixo da outra, vírgula embaixo de vírgula, ok? Décimos embaixo de décimos, igualei a casa aqui do centésimo, igualei as casas decimais, fiz a subtração e a vírgula no resultado embaixo da vírgula, das outras vírgulas, ok? Para finalizar, nós temos mais 2 exemplos para você prestar bastante atenção. 6 inteiros menos 3 inteiros e 5 décimos. Inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula, não tinha, eu coloquei para igualar as casas decimais. Igualei as casas decimais, fiz a subtração e a vírgula no resultado alinhada com as outras. Aqui eu tenho um número decimal mais um inteiro. 16 inteiros e 9 décimos, menos 5 inteiros. Então, é 16 menos 5, ok? Aí, eu coloquei vírgula, igualei as casas decimais e fiz a subtração. E o resultado, coloquei a vírgula aqui nele, embaixo das outras vírgulas. Muita atenção quando você tiver decimal para somar ou subtrair de inteiro ou inteiro para somar e subtrair de decimal. Não vá colocar a parte inteira embaixo da parte decimal do número. Bom trabalho e até a próxima aula.